Então, para a gente continuar. Então, o que seria esse direito tributário? A gente viu que ele é um ramo do direito público, porque ele tem que estar previsto em lei, ele não pode ser disponível, as pessoas não podem dizer que não vão pagar, porque se não fizer, pode dar até cadeia. E por que eu pago? Porque existe uma supremacia do interesse público, que esse dinheiro que vai vir do pagamento de imposto, de taxa, vai servir para fazer melhorias para a sociedade. E o direito tributário, então, ele vai regular uma matéria que ela é muito complexa. Por quê? Porque eu vou falar em uma disciplina jurídica, em uma disciplina que é econômica e ela é política. Por quê? Disciplina jurídica, porque a gente está tocando no direito, né? Por isso que eu já comecei dizendo para vocês que o direito tributário é direito público. Então, a gente estuda o direito tributário na faculdade de Direito porque vem de normas legais, só existe tributo, só existe imposto, só existe taxa se tiver lei. Então, se tem lei, é uma matéria jurídica, mas eu preciso entender a economia e a política para saber quando esse tributo vai ser aplicado. Porque só existe esse tributo quando a gente está precisando, lembra, supremacia do interesse público. Quando se está precisando, por exemplo, de mais dinheiro para movimentar o Estado. Então, eu já vou pensar que eu vou criar um tributo, um imposto, para alavancar a máquina estatal. Então, eu vou lá para a economia, entender o que, quanto eu posso cobrar. A gente tem que lembrar também lá da época do Robin Hood, que antes o rei cobrava tributo, ele queria fazer uma grande festa. E ele estava sem dinheiro, então o que é que ele fazia? Ele pegava, cobrava imposto, aumentava o imposto, porque na época não existia essa ideia de criação de lei para criar um imposto. Ele criava um imposto para fazer a festa que ele queria, gastando o dinheiro do povo. Agora, aí aumenta o imposto. Ah, não, cria um novo imposto. Agora a gente tem que ter toda essa análise econômica para saber se a sociedade conseguiria, naquele momento, arcar com o pagamento de mais um imposto. Se sim, quanto seria esse imposto? De quanto seria? Então, por isso que o tributo também entra nessa ordem econômica. E a política? Porque vocês têm que ver também que quanto mais eu cobro do povo, mais eu estou tirando de um para sustentar o Estado. E isso também é uma ideia de política econômica. Então, aquele governante pode chegar e pode dizer que naquele momento não vai cobrar imposto. Eu não sei como é que ficou aí no Laranjal do Jari, mas aqui a gente teve o IPTU, né, que é o imposto da casa, que é o imposto municipal, que a gente vai ver mais para frente, não cobrado em época de pandemia. Então, foi uma estratégia política. Ele decidiu não cobrar o imposto que estava sendo previsto em lei, mas foi o município que decidiu não cobrar, ou parar de suspender por um momento a cobrança. Por isso que ele vai, o tributo, o direito tributário, ele vai falar em uma disciplina jurídica, econômica e política. Porque quanto mais o governante lhe cobra tributo, imposto, mais você vai ficar, poxa vida, esse homem não para de tirar dinheiro da gente. Então pode não ser uma estratégia política tão simpática à população. Ah, mas ele está precisando economicamente, então ele tem que justificar para poder que se entenda essa estratégia política dele. Ok? Eu trouxe para vocês também alguns conceitos do que é que seria esse direito tributário. Olha aqui, ramo do direito público que rege as relações jurídicas entre o Estado. Quem é que seria esse Estado? Lembre, União, Estados e
municípios e os particulares, decorrente da atividade financeira. Olha aí a origem econômica também do direito tributário do Estado, que se refere à obtenção de receitas que correspondam ao conceito de tributo. Como assim? Foi o que eu disse para vocês, supremacia do interesse público. Por que eu pago tributo? Porque eu estou buscando dinheiro para o Estado, União, Estado, município, para que esse Estado consiga prover, trazer formas de manter a saúde, a educação, as moradias populares, por exemplo, manter as estradas. Já que é um interesse público, eu vou pensar que esse tributo ele é pago para a população em geral. Eu entrego ao Estado para que seja investido. Às vezes bem investidos e outras vezes nem tanto. Então, coloquei de novo, um ramo autônomo do direito, trouxe vários conceitos. Aquela apostilinha de vocês, ela também traz um conceito de direito tributário. Diz: o direito tributário é disciplina jurídica dos tributos. Com isso, se abrange todo o conjunto de princípios e normas reguladoras da criação, da fiscalização e da arrecadação de prestações de natureza tributária. Então, aqui ele traz a ideia de que a gente vai estudar desde a criação de um tributo, a fiscalização dele e a forma de arrecadação. E ele usa a ideia de prestação de natureza tributária, porque o imposto ele pode ser pago uma única vez, como por exemplo o IPVA do carro, imposto sobre propriedade de veículo automotor, você só paga uma vez por ano. Pode ser parcelado em 3, 6 parcelas, dependendo do estado. Ou ele pode ser uma arrecadação contínua, o imposto de renda. Todos os meses ele vai sendo nosso, por exemplo, é retirado da folha. Então, todo mês a gente paga o imposto de renda, já tira do nosso salário. Nosso contra-cheque já vem tirado o imposto de renda. Aí aqui, como eu estava dizendo, trouxe também a mesma que tem lá para vocês, que tem na apostilinha. Então, diante dos pontos, aí eu coloquei. Vamos pensar que nesse direito tributário é o conjunto de normas que regula o comportamento das pessoas de levar dinheiro aos cofres públicos. Esse conceito é simples, mas ele resume bem o que a gente vai estudar. É a forma que o Estado tem de continuar movimentando a máquina estatal e fazer suas obras, fazer o pagamento dos seus funcionários. A gente também, como funcionário federal, advém de tributos. E do mesmo jeito a gente paga. E nesse direito tributário eu tenho um polo ativo, que é um polo credor, ou seja, quem é que vai me cobrar esse tributo? União, estados, municípios e Distrito Federal. E quem é que vai dever esse tributo? Quem é o devedor? O contribuinte. Então, você pensa aqui, se a gente for pensar na nossa relação de direito privado, quem é que está comprando o carro? Sou eu. Então, eu seria a devedora da prestação. Quem é que está vendendo o carro? O professor Cário. Então, ele é o credor. Aqui, quem é que deve tributo? A gente, o contribuinte. Se você resolve ter um carro, você vai dever um tributo. Se você resolve trabalhar e ganhar renda, você vai dever um tributo. Se você vai pegar, um ônibus na rodoviária, você está devendo um tributo. Aquela taxa de embarque. Se você tem luz elétrica na sua casa, você está devendo um tributo também. E o polo ativo, ou seja, quem é que recebe esse dinheiro? União, Estado, municípios e Distrito Federal. Só para a gente encerrar, quem é que diz isso?
A Constituição Federal. A Constituição Federal pega e diz pra gente, tem todo um capítulo falando sobre tributação e orçamento. E vai falar sobre o Sistema Tributário Nacional. E ela diz no artigo 145, a União, Estados e municípios poderão instituir os tributos. Então, são eles que vão ser os credores, eles que vão nos cobrar por esse tributo. E quem é que vai ser o devedor? Ele vai falar dessa ideia do cidadão, de forma geral, que tenha essa vontade de entrar numa hipótese de incidência, que depois eu vou explicar para vocês. Ou seja, o contribuinte. O contribuinte vai ser o sujeito passivo. Ele é que vai dever o tributo. Quem é esse contribuinte? Por norma, a gente, cidadão em geral. Tá bem? Tchauzinho, tudo de bom.